Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Degrau da Notícia. E na edição de hoje eu trago um convidado muito especial. Alguém que entende muito sobre investimento internacional, sobre economia. Eu trago ninguém mais, ninguém menos do que uma referência, o senhor Luciano Bravo. Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco da sua história e contasse à nossa audiência um pouco do seu conhecimento, compartilhar suas ideias. Obrigado, Rodrigo. Bom, antes de tudo, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui no Degrau da Notícia. Bom, eu sou nascido em Santos, sou caiçara, né, como falam. Tenho 5 filhos, uma neta, sou formado na área de eletrônica, sou aluno do Senai, do Serviço Nacional, né? Na década de 80 até 2012, fiquei na área de engenharia elétrica, tinha uma empresa nesse segmento, lá na região de Santos. Executei obras no Brasil inteiro, inclusive uma muito importante, que é uma obra que foi feita em cima de uma área degradada, e isso é histórico, né? Porque é o único terminal na América do Sul de containers construído em cima de um lixão. E eu participei disso, né? Foi a última obra grande que eu participei. Em 2012, eu entrei no ramo de estruturação, né? Eu criei a Inteligência Comercial, que é a minha empresa atual, e entrei no ramo de estruturação de negócios com o objetivo de ajudar empresários como eu a conseguir estruturar seu negócio, buscar crédito. Fiquei até 2018 somente na área de estruturação e descobri algo bem duro, que o Brasil ele não tem crédito. Não temos um sistema de crédito adequado. Infelizmente, o nosso sistema de crédito financeiro ele é bem limitado e isso causa distorções horríveis, principalmente um número altíssimo de recuperação judicial. E de 2018 para cá, eu fiz uma associação com a Savel Capital Partners, que é um broker-dealer internacional, e começamos a desenvolver o processo de crédito internacional no Brasil. Em 2020, ali no início da pandemia, eu iniciei um trabalho pelas redes sociais, que graças a Deus esse ano fazem 4 anos, né? Criamos canal no YouTube, entramos nas redes sociais e começamos a divulgar a marca ACI, Aporte Capital Internacional. De lá para cá, nós criamos workshops, criamos a cartilha do crédito internacional, criamos um programa chamado Agente de Crédito, que temos mais de 80 profissionais cadastrados neles, e começamos um movimento para internacionalizar o empresário médio brasileiro, com uma frase que eu gosto muito de falar, que é um país de empresários milionários, livres e líquidos. Então, esse é o nosso mantra, é tornar o Brasil um país de milionários. Hoje, só para você ter uma ideia, nós temos 1 milionário a cada 516 pessoas no Brasil. Os Estados Unidos tem 1 milionário a cada 14 pessoas. Lembrando que os Estados Unidos tem 120 milhões de pessoas a mais. Então, o número de milionários no Brasil é extremamente baixo. E isso é um grande problema para um país de dimensão continental. Quanto menos milionário, menos investimento. Menos o dinheiro circula, menos a economia cresce. Então, o nosso trabalho, hoje, da Savel Capital e da Inteligência Comercial, é justamente esse. Internacionalizar o empresário para dar chance a ele de ter muito mais crédito. E como é que funciona esse processo do crédito? O empresário te procura, ele fala a unidade que ele trabalha, na iniciativa privada, o setor econômico, o quanto que ele precisa, o aporte. Como é que funciona esse processo? O Start, na verdade, o Start, ele é assim, Rodrigo. Primeiro, nós temos uma apresentação, que fazemos uma apresentação inicial a ele, para que ele conheça. No dia de ontem, nós lançamos a Cartilha do Crédito Internacional, que é um documento que depois nós vamos também enviar a vocês aqui do podcast, que mostra o básico do problema, ou seja, a situação do empresário e como ele sai dela. A partir daí existe um manual de elegibilidade, que é um book que ali traz toda a documentação que o cliente precisa enviar. E já vou dizer, pessoal, é 10% do kit banco. Entendeu? Então, ou seja, o que você entrega para um banco brasileiro, 10% você entrega para uma análise nossa. Então, aí já começa a descomplicação de tudo, né? Ele passa numa análise. Se ele for elegível nessa análise, nós fazemos uma reserva de capital firme, e isso é outra novidade. No Brasil, você fica 6 meses a 1 ano discutindo com o banco para pegar crédito. Você não tem garantia nenhuma. BNDES, FCO, todos, bancos privados, ele pode a qualquer momento te negar.
Lá fora funciona diferente. Lá nós fazemos uma reserva de capital e o cliente, quando entra, ele tem uma garantia de que o crédito dele será aprovado. Então, isso é muito bom porque dá previsibilidade ao empresário. Uma vez que ele é aprovado, ele vai assinar um contrato de estruturação financeira. Dentro desse contrato de estruturação financeira existem as obrigações tanto nossa, da Savel, como do cliente, e aí ele entra no processo de crédito. Então, basicamente, é um processo bem tranquilo. A análise demora em torno de 5 dias úteis, o processo de crédito em torno de 60 dias úteis, pode ser um pouco mais a depender do perfil de cada cliente, mas o mais importante, o mínimo que ele pode pedir é 3 milhões de dólares e o máximo 300 milhões de dólares. Isso é modulado em 5 tipos de operações e começa-se sempre por uma operação chamada hard lender, que é uma operação feita com ativo imobiliário, que para brasileiro é fantástico. Só para te dar um dado, nós temos hoje 100 bilhões de reais em imóveis que os bancos não aceitam. E nós aceitamos. Então é uma grande oportunidade para você que tem uma grande área e que precisa buscar um crédito, uma operação hard lender. Muito bacana. E com relação ao imposto, quando ele importa esse investimento, ele paga mais do que um crédito aqui nos bancos privados e públicos? Como é que funciona esse detalhe? É assim, primeiro, muito importante, Rodrigo, dentro do processo de crédito no Brasil, existem juros compostos, que é diferente dos juros americanos e europeus, que é juros simples. Eu acredito que você entende essa Sim. parte aí. Então, ou seja, no Brasil, a taxa de juros média é de 18% a 30%. O Banco Central reconhece a taxa de mercado básica 22%. Isso é a realidade dos empresários brasileiros. Lá fora, as taxas de juros variam nominalmente de 6% a 12%, que é a faixa que a gente trabalha. Juros simples. Então, você aí já tem um ganho gigantesco de sair de juros compostos para juros simples. Outra coisa, no Brasil, você pode fazer 30 operações de crédito que não reduz a sua taxa. Lá fora, a sua taxa é desvanecente. Ela cai à medida que você vai tomando mais crédito. Sobre impostos, existe uma lei federal chamada 4131, que é mais velho que eu tenho 52 anos, a lei tem 62 anos, e essa lei, ela diz que qualquer investimento estrangeiro entra no Brasil sem tributação. Então, se você for lá fora e pegar 10 milhões de dólares e emprestar para você mesmo, você abre uma empresa lá fora, capta 10 milhões de dólares. Quando você faz um ROF, que é um registro de operação financeira, via o Banco Central, esses 10 milhões de dólares entram sem pagar tributo. E isso é maravilhoso para o empresário. Nenhum tributo. O que você cobrar de você mesmo, por exemplo, Luciano, eu captei a 8% e eu vou emprestar para mim mesmo no Brasil a 9%. Nos 9% tem tributação, mas não no capital principal. Então, é muito simples você entrar com dinheiro legal e legítimo no Brasil. E se esse dinheiro vir para investimento, financiamento ou empréstimo, não tem tributação no capital principal. Entendi. Luciano, como que você avalia o empresariado brasileiro? Porque a gente sabe que aqui tem gente muito competente, criativa, mas eu já entrevistei alguns empresários e todos fazem o mesmo questionamento, né? Falta de investimento, insegurança jurídica, dados econômicos, e é aquela iniciativa do livre mercado. Como que você faz essa avaliação hoje no contexto do Brasil? E qual que é a sua perspectiva para o futuro, né? Como você acha que está caminhando a economia? Olha, Rodrigo, é uma pergunta muito boa, porque eu também sou empresário, né? Como você fala assim, como se analisa os pais do Brasil? Eu sou pai, então eu me analiso começando por mim, né? Então a mesma coisa, eu sou empresário, eu sou um empresário que sempre imaginei o Brasil melhor e o Brasil sempre veio melhorando, é inegável, né? O Brasil nos últimos 20 anos melhorou muito. Lógico, não é o país que nós queremos ainda, mas ele melhorou, porém alguns setores ainda precisam de uma robusta melhora. E um deles é o empresarial. E vou te explicar por quê. Segundo o Instituto Falconi, do Vicente Falconi, que é um grande consultor, somente 10% das empresas médias brasileiras possuem planejamento de médio e longo prazo. Isso é um erro letal que o empresário comete. Letal. Sem uma visão de longo prazo, você não tem como planejar hoje. Todo mundo aqui, se você vai daqui para Santos
e você não sabe, você não planeja a viagem daqui para Santos, sim daqui até a esquina e depois até o próximo quarteirão, você não vai chegar em Santos da maneira correta. Você vai fazer um monte de curva. E é o problema do empresário brasileiro. Ele precisa se planejar a médio e longo prazo. Então eu vejo que a nossa classe empresarial é muito trabalhadora, nós somos muito produtivos, melhoramos muito, mas ainda temos alguns pecados. O primeiro pecado é, sabe qual a diferença básica entre o empresário brasileiro e o empresário norte-americano? Não. É que o empresário norte-americano abre uma empresa pensando em dominar o mundo. E o empresário brasileiro abre uma empresa pensando em dominar a cidade. Então nós temos que primeiro mudar o seguinte, nós somos cidadãos globais. Então o primeiro empresário tem que pensar no Brasil e no mundo. Ele tem que ir para o mercado internacional, porque o mercado internacional precisa do brasileiro. Segundo, precisa se planejar. Com planejamento, com profissionais bons, você detecta o erro e corrige a tempo. E terceiro, que é o motivo da minha vida, se internacionalizar. Os Estados Unidos tem 18 mil empresas internacionalizadas e o Brasil 47. Nós temos que buscar recursos pelo mundo. Não podemos depender somente de bancos brasileiros, somente do governo. A lei permite que qualquer cidadão busque crédito fora do Brasil. Então eu vejo assim que o empresário brasileiro é aceito no mundo todo, é um tipo de empresário muito querido, mas não se mostra da maneira correta. Então precisa trabalhar nisso. Qual a minha visão de futuro? Bom, eu sou uma das pessoas que estou trabalhando para que o novo empresário, né, essa millennials, né, que vem aí, que ele já se pense poderoso internacionalmente. Não poderoso a nível Brasil, poderoso internacionalmente. Eu dou um exemplo pequeno. Eu fiz uma palestra na Ciesp de Rio Preto há uma semana atrás. Lá eu falei que o crédito internacional, ele torna uma pessoa, uma empresa, tem um crescimento exponencial, porque no Brasil cresce orgânico. O pessoal da JBS em Boca Raton usou o termo explosivo. E a JBS já fatura 353 bilhões. Então, imagina um cara desse tamanho ainda pensando em crescimento explosivo. Então, o que eu vejo que o empresário brasileiro, pelo menos por parte do trabalho da Savel e da IC, nós estamos levando esse poder ao empresário, que ele se enxergue mais poderoso, porque nós temos basicamente dois caminhos. Um caminho é o empresário brasileiro buscar se capitalizar, buscar recursos e crescer na velocidade que precisa. E o outro é continuar como está. Eu vejo um Brasil mais forte porque eu trabalho na internacionalização. E eu sei que cada empresa que se internacionaliza, ela se torna milionária em crédito. E cada milionário que a gente pôr nesse país vai melhorar o Brasil. Então eu vejo um país promissor. Porém, ainda há um longo trabalho pela frente, principalmente de educação do empresário para se ver mais forte e poderoso a nível global. Exatamente. A gente tem histórias no Brasil muito comoventes de empresários que literalmente saíram do zero, né? E construíram grandes conglomerados. Olha aí o falecido Abílio Diniz, né? Com o pai dele. Tem uma história muito bonita para quem não conhece, com aquela padaria pequenininha, vendendo os doces dele. E olha como cresce. É um adendo importante. Todas as histórias desses homens, né? Se você pegar a história do Abílio Diniz, a história dos criadores da VEG... Da Luiza Trajano, que é um exemplo aí. A Trajano eu não vou falar nesse contexto, porque eu vou falar mais de empresas que já estão internacionalizadas. Sim. Mas assim, vou te falar de 3 nomes que todo mundo conhece. Abílio Diniz, VEG, que todo mundo sabe que a VEG é um gigante brasileiro, que exporta no mundo inteiro, e Cutrale, os Cutrale, que são os maiores produtores de sucos cítricos do mundo. Todos esses homens, você conhece ele e essa história porque eles se internacionalizaram. E o Abílio Diniz fez isso logo quando ele assumiu o Grupo Pão de Açúcar. Quando ele voltou para o Grupo Pão de Açúcar, a gente sabe que ele saiu e voltou. Quando ele voltou, a primeira coisa que o Abílio Diniz fez foi internacionalizar. Tanto é que o fundo dele, é o Península, né? É um fundo internacionalizado e ele tinha uma operação com o Cassino. Então, ou seja, ele tem todo um arranjo de um empresário igual o Cutrale, que fez isso na década de 80, e a VEG também no século passado. Então, assim, esses empresários são grandes não porque se restringiram ao Brasil. Eles são grandes porque eles romperam essa barreira. E o nosso trabalho é mostrar isso. Siga eles. Não adianta querer ser grande só no Brasil. Você, para entrar para a história como o Abílio,
e muitos começou do zero, você tem que mirar a área internacional. Aí teremos mais histórias como a do Abílio, por exemplo. Sim. E como que é o processo? Você detalhou mais ou menos, mas assim, o investidor chega a te procurar, ele gostou da forma de buscar o investimento internacional, ele entende que para a empresa dele isso se faz necessário. Como você falou, aqui no Brasil, o crédito é muito restrito, principalmente para médias e pequenas empresas, porque as exigências são inúmeras, né? E você não tem uma contrapartida e é o que você falou, o trâmite é muito moroso. Pode demorar de 6 meses, 1 ano, e não é garantido que você terá esse investimento. Então, você pode detalhar mais como é que funciona esse processo? Sim, O empresário chega. Posso sim, Rodrigo. Assim, Rodrigo, tudo começa com criar-se uma SPC, uma Special Purpose Company, uma empresa, tá bom? Essa empresa é uma sociedade de cotas ao portador. Então, ela é uma empresa que não tem funcionário, não tem estrutura, ela é só para legitimar o brasileiro como investidor internacional. Geralmente, independente de você ter uma empresa ou ser um produtor rural, porque geralmente o produtor rural pega dinheiro na pessoa física. Então, independente se você é uma empresa ou um produtor rural, quando você entra no crédito internacional, você acaba se tornando essa SPC. Todo o processo de crédito é feito em cima dela. Então, é ela que contratualiza o crédito, por exemplo, com o fundo Kennedy, que é um dos fundos que a Savel trabalha. E o crédito é liberado lá fora, ou em Portugal ou nos Estados Unidos. E isso é uma enorme vantagem para o brasileiro, porque lembra do hedge cambial, que todo mundo tem medinho? O hedge cambial, ele, quando você cria a sua estrutura internacional, ele passa a ser sua ferramenta de ganhar dinheiro e não de perder. Então, toda vez que você traz dinheiro da sua SPC para o Brasil, você traz com o dólar alto. E quando você devolve com o dólar baixo. Então, você começa a controlar o seu câmbio. E esse processo lá fora, ele te institui-se através do teu passaporte. Então, imagina, pô, Luciano, eu estou com dívida no Brasil. Estou em recuperação judicial, estou em reestruturação, estou com meu nome sujo. Lá fora você nasce limpo. Você pode pegar crédito de novo. Nós temos um caso de um produtor rural que tinha restrição no nome dele, tanto em 2 bancos, eu não vou falar o nome dos bancos, 2 bancos no Brasil, e no Brasil ele não arrumaria nem 100 mil reais. Lá fora, há 3 anos atrás, demos 2.640.000 dólares para ele, com 3 anos de carência bullet. Imagina para uma pessoa que não consegue nem 100 mil reais, pegar na época 15 milhões. Isso, se você falar aqui em São Paulo, é um milagre. É um milagre. Mas isso é real. E isso mostra o quanto nós brasileiros somos aceitos. Então a estrutura é essa, a gente cria uma estrutura lá fora, aprova essa estrutura no fundo, fazemos toda a parte de diligenciamento, registros, abertura de conta bancária, aprovação do crédito, diligenciamentos, contrato de crédito e remessa ao Brasil. Ou seja, Rodrigo, o cliente não sai do Brasil. É tudo feito aqui. O fundo já tem um escritório jurídico aqui em São Paulo e ele assina o contrato aqui em São Paulo e o dinheiro faz a alienação do penhor mercantil, né, do imóvel aqui em São Paulo e o dinheiro é enviado direto para a conta dele lá fora. É tudo do cliente. O que nós fazemos, o que a Savel faz é justamente representá-lo para evitar que ele fique indo e voltando. Eu vou só avançar um pouquinho. Luciano, quais são as 3 principais vantagens de se internacionalizar? Primeira, o cliente pode pegar crédito consecutivamente. Você sabe tão bem quanto eu. Você vai no banco hoje e pede 100 mil. Vai no banco amanhã e pede 200. Não vai receber. Pede 500. Não vai. Isso muda lá fora. Porque como você trabalha em 10 países e 4 mil financiadores, não vai faltar gente para te dar dinheiro. E como nós já temos os nossos financiadores, voltando um pouco, a gente não procura. É só pegar esse perfil e apresentar o nosso financiador. Se ele aceitar, feito o negócio. Dali por diante a gente segue. Segunda vantagem, lá fora não tem capacidade de pagamento. Aqui no Brasil, para você pegar dinheiro, você tem que demonstrar que pode pagar. Lá fora isso não tem. Você, por exemplo, pode faturar, por exemplo, 20 milhões por ano e pode fazer uma linha de 50. Isso no Brasil é impossível. E o terceiro benefício, que eu considero o mais expressivo de todos, qualquer empresa brasileira, e isso quem é empresário sabe, qualquer empresa brasileira, ela chega no máximo a 30% do faturamento em crédito.
Então, por exemplo, se você fatura hoje 200 milhões por ano ou 20 milhões por ano, você chega no máximo a 30%. Eu pergunto aqui a todos que estão me ouvindo, que tipo de ser vive com 30% de alguma coisa? Nenhuma planta, nenhum animal, nada. Se você der 30%, ele vai ter uma subvida. É o que acontece com as empresas. Lá fora, a capacidade de tomar crédito é de 50% a 250%. Então, assim, só o fato do empresário poder ter mais dinheiro para fazer as coisas com mais tranquilidade e ter um EBITDA maior, já torna tudo diferente. É a capacidade de investimento, né? É isso mesmo. Que faz a roda da economia gerar, empregos, estabilidade econômica. Isso ajuda tudo, né? E prospera o Brasil. Muita gente fala, nós somos a 12ª economia, né? Hoje somos a 9ª. A 9ª do mundo, mas você vê um brasileiro que acha que poderia avançar mais, investir mais, empreender mais, mas não existe, né? Como você disse, recursos para ele. E você traz uma alternativa que muitas poucas pessoas desconhecem, que é o investimento internacional, como buscar. Você tem alguns cases de sucesso para contar para gente? Nós temos cases, sabe? Nós temos cases, eu não posso abrir nome nem nada, mas assim, no site do Kennedy, porque só o financiador pode abrir dados, né? Não é permitido a nós. No site do Kennedy há 2 operações publicadas, antigas, até para mostrar que nós não começamos ontem, né? Tem uma primeira, que foi de real estate, né? De construção, na Bahia, e temos uma outra que foi em Tocantins, né, lá em Tocantins, Palmas, né, Palmas, em Tocantins. Então, nós temos 2 operações, mas nosso trabalho no Brasil já aprovou aqui dentro 491 milhões de dólares em operações. Então, ele é muito grande. O trabalho, assim, o que está publicado é uma pequena parte do tamanho do trabalho que nós fizemos. E este ano, neste primeiro semestre, nós teremos a publicação de mais uma operação, porque o financiador, Rodrigo, ele controla isso. Ele não tem nenhum interesse em ficar mostrando o cliente, até porque quando um cliente vai para fora, ele tem uma blindagem patrimonial, uma blindagem de sigilo de dados, né? Ele assina NDAs, tanto é que você vê lá, VEG buscou dinheiro em tal lugar, procurado não comenta. Ninguém comenta. A própria Rede Globo, quando ela captou em 2020 10 vezes mais do que pretendia, e isso eu sempre uso como exemplo, a Rede Globo foi captar 50 milhões e levou 500. Para você ver como o mercado internacional ele é promissor, ele gosta, né, do brasileiro, da empresa brasileira. Mas ela botou uma notinha pequena. Não explicou muito como foi, porque é a norma. A regra é, quem pega dinheiro fora do Brasil não pode alardear isso por todo lado. Existem regras, mas sim, a gente tem no mínimo 2 cases publicados no site do Kennedy. Legal. E é algo que, sim, pode fazer o Brasil dar um salto economicamente, em distribuição de renda, né? Geração de emprego, qualidade de vida. Hoje a gente sabe que 50% dos brasileiros quase tem seu nome restrito. Uma coisa difícil. Então, já dificulta o empreendedor que busca crédito. Mesmo que seja para empreender no seu pequeno, médio negócio. E é uma coisa complexa no Brasil, né? A gente quer trabalhar, quer produzir, quer investir, mas você não tem alternativas. Nos Estados Unidos, me corrija se eu estiver errado, são cerca de quase 2.000 bancos, não é isso? 4.275 instituições. E no Brasil, 183. Na verdade, 183, o que realmente dá crédito em larga escala, são 4. Sim. Hoje, 4 bancos detêm mais de 75% do crédito no Brasil. E quando você fala de infraestrutura e desenvolvimento de empresas, é mais de 90%. Então, até o presidente do Banco Central, Campos Neto, já disse isso. O que encarece o crédito no Brasil é a falta de concorrência. Com poucos players, você não tem como atender um mundo de gente. Eu, nas minhas palestras, eu sempre digo o seguinte, Rodrigo, o Brasil tem 1 milhão de empresários procurando crédito todos os dias. Todos os dias. Nos últimos 6 anos, eu analisei mais de 4.000 empresas. E inclusive, eu fui o primeiro brasileiro a montar o gráfico do que é um cliente brasileiro.
um gráfico, né? Depois até vou pegar esse gráfico, também vou compartilhar com vocês. É assim, o empresário brasileiro, ele tem um desenho que eu considero uma morte programada, financeiramente falando. Ele tem um faturamento, o que eu analisei, de 24 milhões a 3 bi por ano, e ele cresce, sabe, Rodrigo? E às vezes ele fatura 50 milhões no ano, no outro ele fatura 100. Então, assim, ele consegue crescer, mas olha por dentro dele. Lucro líquido das empresas de 1 a 4%. Eu pergunto, quem que vai ser empresário para ganhar de 1 a 4 quando os bancos estão ganhando de 15 a 30? Segundo, múltiplos endividamentos. Então, você olha uma empresa, teve empresa que eu vi, Rodrigo, que ela faturava 3 bi e tinha 120 operações financeiras. Aí tu fala, não, isso é porque tu analisou uma empresa de 3 bi. Acabei de analisar agora uma de 50 milhões de faturamento com 27 operações financeiras. Lembrando que o mês tem 22 dias úteis. Ele tem mais operação financeira que dias úteis. E o que que... Então, isso é... Primeiro é lucro líquido baixo, múltiplo endividamento. Terceiro, custo financeiro. Não existe no Brasil custo financeiro menor que 18% ao ano. Hoje, a maioria das empresas está deixando ali no custo financeiro de 18% a 30%. O normal é de 20% a 30%. Então, ou seja, paga um alto custo financeiro por pouco dinheiro. E o último ponto que eu considero o pior de todos. A maioria das empresas brasileiras, elas adiam o projeto consecutivamente. Então, eles crescem organicamente por não ter recurso para, por exemplo, o que é normal? Você conversa com um empresário que fatura 200 milhões, ele está lutando para arrumar 40 para fazer uma nova planta. E luta durante anos, sem arrumar o dinheiro. Muitos fazem com o dinheiro do bolso, vão pondo de pouquinho, levam 6 anos, 4 anos. Por quê? Ir no banco pedir dinheiro é receber um não. Hoje, 90% das empresas que procuram crédito no Brasil são negadas. Então, o empresário ele tem lucro líquido baixo, múltiplo endividamento, custo financeiro alto e não tem capital para investir. E isso é o desenho hoje. Por isso que, no ano passado, tivemos 1.400 empresas que pediram recuperação judicial. A minha pergunta é, se houvesse solução de crédito no Brasil, essas 1.400 teriam achado, né? Com certeza. Esse ano, só em janeiro, e detalhe, 2023 foi um ano histórico. Acho que maior que ele só foi 2009. Olha quanto tempo atrás. E começamos janeiro com 62% a mais de pedido de recuperação judicial em relação a janeiro do ano passado, que já foi um ano histórico. Então, o empresário brasileiro precisa acordar, precisa conhecer a internacionalização e precisa usá-la antes que tenhamos um problema de falta de empresa no Brasil. A desindustrialização é um processo que avança a passos largos, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso nos bastidores e justamente por isso, porque assim, produzir ele produz, capacidade de gerar emprego ele gera, paga os tributos que no Brasil a gente sabe Que não que são não poucos. são poucos, né? E o lucro é que você falou, a margem dele está em 4%, 5%. Então você imagina, você ganhar R$100 e ficar com R$3, R$4. Nessa palestra da Ciesp, eu fiz uma pergunta, Rodrigo, assim, tinha uma classe de empresários, né, que ali tinha gente de tudo. Tinha gente que faturava 50 milhões, 200 milhões, meio bilhão, e gente que faturava 10 milhões, né? Perguntei na plateia, qual de vocês está colocando, no mínimo, 10% de lucro líquido no bolso todo ano para fazer o que quiser? Ninguém abriu a boca. Então, assim, para que você vai ser empresário para ganhar de 1 a 4%? E segurar todo o peso que o Brasil tem? Não. Então, assim, a solução nossa é muito clara. Não precisa mudar de país. Não precisa ir para o Paraguai. Não precisa ir para outros países. Não precisa ir para Portugal. Você pode muito bem criar uma estrutura internacional e trazer o dinheiro para cá, porque a lei permite isso. Esse país é o melhor país do mundo para se investir. Não vejo o melhor país. Agora, sem crédito, nem os Estados Unidos é bom de investir. Então, quando você falou das indústrias, nós estamos num... Eu quando comecei no setor siderúrgico, a Cosipa tinha 14 mil funcionários. Você vê o tamanho da Cosipa. Hoje, o nosso parque fabril, ele mingua todo ano. E o que acontece é bem claro, é a falta de crédito. As empresas estão alavancadas 80% do crédito irrecebível.
que é isso? É como se tu plantasse de manhã, pegasse o que tu plantou, vendesse para almoçar e no outro dia plantar de novo. Ou seja, as empresas estão vendendo todo o recebível dela. Tem empresa que está vendendo 80% do recebível. Como é que você vive se você, quando vai pegar seu salário, você já empenhou ele no banco? Aí eu tenho que penhorar de novo. É como o empresário está vivendo. Por ele não ter um modelo adequado de crédito, ele vende toda a receita dele. E é um custo alto, como eu falei, 20% ao ano. No mínimo de 1,5% a 2% ao mês. E esse dinheiro, por ser pouco e só está apoiado numa operação de 30 dias, não te dá força. E ele assume todos os riscos, né? Incluindo a recuperação judicial, quando ele quebra, porque existem fatores que a gente não pode controlar, né? Economia, material de obra-prima, se ele for da indústria, mão de obra, tudo isso tem variáveis que impactam diretamente na sua unidade de negócio, né? Por exemplo, teve a pandemia da Covid, a gente viu quantas empresas fecharam. Mais de 27 mil. Só para um dado importante, o ano passado, para todo espectador aqui do podcast saiba, o ano passado fechou 4 empresas por minuto no Brasil. O número é 25% maior do que 2022. Então, quando eu vou numa palestra, quando estou aqui contigo falando de crédito internacional, eu não estou falando de uma coisa opcional. Eu estou falando de uma coisa vital, porque eu não conheço nenhuma empresa que se desenvolva sem crédito. E o que não tem no nosso país é crédito. E agora vamos falar sobre a questão do governo. Por que o governo, né, não viabiliza isso? Por que o governo não gera políticas para o empresariado? Bom, e quando eu falo governo, não é só na esfera federal, né? A gente sabe que tem investimento estadual e municipal. Sim, sim. Assim, o governo brasileiro, seja ele federal, estadual, municipal, ele tem um papel. E o papel é fomentar. Então, ele não vai resolver o problema do mercado de crédito, porque o crédito privado é muito mais forte do que o crédito público. Eu acredito que o governo ele poderia ajudar facilitando a entrada de novos financiadores no Brasil, porque ele financiando, nós sabemos que não dá certo, isso já foi feito no passado, endividou o tesouro, que endividou as empresas. Então, assim, o governo ele faz uma parte. Hoje, você tem uma ideia do Plano Safra, 30% do capital vem do governo, em média. Os outros 30% vem do produtor rural e 40% vem de tradings. Assim, o que o governo pode fazer? Ele pode abrir para que outros financiadores entrem no Brasil e possam também desenvolver operações financeiras aqui. Ou melhor, faça um programa de incentivação para que o empresário brasileiro se internacionalize. Porém, todo governo tem que lidar com interesses, né? E no Brasil, o que não falta são interesses de oligopólio. Então, obviamente, o governo ele faz a parte dele, que é muito pequena para resolver o problema gigante de falta de crédito, e ele, infelizmente, não tem instrumentos para poder, vamos dizer, romper esse oligopólio com tranquilidade. Eu acredito que a única saída para o governo ajudar substancialmente é poder abrir o Brasil para que outros financiadores emprestem dinheiro aqui, porque ele sozinho, ele não consegue. É que o lobby é muito grande, né? Tem. Existem interesses por trás para não viabilizar isso, porque a gente sabe que os bancos brasileiros são os que mais faturam no mundo. Isso. A margem de lucro da operação bancária no Brasil, ela é incomparável. Há um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, nós analisamos a margem de lucro. A margem de lucro do sistema financeiro brasileiro é 20%. E a margem de lucro dos bancos no mundo é 8%. É mais do que o dobro. E isso tem uma explicação muito clara, é a falta de concorrência. Então, quando eu, em 2018, Rodrigo, olhei para essa falta de crédito, eu tinha 2 saídas. Uma era bater de frente com o sistema, e que é uma coisa que a gente sabe que não vai funcionar da maneira prevista, e a outra era ser o indicador de uma saída, ser o farol de uma saída. Eu escolhi ser o farol, ou seja, mostrar para o empresário o seguinte: o banco brasileiro não te dá o dinheiro, não se aborrece. Vai lá fora e pega. Aí tu diz, Luciano, os bancos brasileiros perdem com isso? Não, Rodrigo. Eles vão ganhar muito mais. E vou te explicar por quê. Esse produtor rural que foi pegar dinheiro lá fora estava devendo a banco aqui.
E ele pagou essas dívidas atrasadas com o dinheiro do fundo lá de fora. Então, para o Banco Brasileiro, foi um bom negócio ele se internacionalizar. E ele pagou as dívidas que tinha. E onde que está o dinheiro dele, Rodrigo? No Banco Brasileiro. Então, se o Banco Brasileiro incentivar e ajudar esse movimento, bilhões de dólares vão entrar nas contas dos bancos. E ele não vai ter que emprestar isso. Ele vai apenas gerir. Uma coisa é eu te pedir dinheiro emprestado. Outra coisa é eu dar na tua mão R$1 milhão para tu gerir esse dinheiro para mim. E eu já tive reuniões com vários bancos, não grandes, pequenos, explicando isso, e o banqueiro tem dificuldade de entender o óbvio. É mais fácil tu dar o teu dinheiro para o cliente ou incentivar que ele tome lá fora e traga para cá para usar pelo teu banco? Muito mais fácil, até porque não tem dinheiro para todo mundo no Brasil. Sim. Então, ninguém perde. O Brasil ganha, o empresário ganha e o banqueiro ganha. Agora, é uma questão cultural, que vai levar um tempo para mudar, né? Mas o banqueiro brasileiro, ele também participa de palestras, vai para o exterior, vê o que as outras instituições estão fazendo. Uma novidade que surpreendeu muito o mercado foi o Pix, né? Sim. E hoje a gente não fala, por exemplo, de cheque. Ninguém mais faz cheque, né? Existe, mas assinar... E a gente que é dessa época via, né? Via. Eu lembro que eu trabalhei uma vez de escriturário em um banco, que era de realmente conferir a assinatura. Hoje o sistema faz isso. Então chegava o cheque do correntista, a gente olhava aqui, opa, essa assinatura bate com essa, libera esse valor. Isso. E aí você recebia uma ligação do banco, né? O senhor autoriza isso, foi feito isso. Não é inegável, sabe? Você tem experiência também no sistema financeiro. Sim. É inegável que o nosso sistema financeiro é moderno. A própria criação do Pix, o Pix vai ser copiado a nível global. Todo mundo sabe disso. E dinamizou, acabou com aquele TED e DOC ridículo, né? Acabou aquilo. Mas... E agora vai sair o Drex, né? Que o Drex ele funciona como uma escrow account, né? Entre transações financeiras. Porém, eu não questiono vamos dizer, a tecnologia do sistema bancário. É muito boa, né? O próprio Open Finance, que hoje inundou o mercado de empresas fintechs, né? Que tem fintech para tudo, né? Eu agora acabei de descobrir uma fintech que financia condomínio. Eu achei que nem existia isso ainda, mas já existe fintech. Então, assim, tem fintech para tudo. Só tem 2 problemas. Primeiro problema, as fintechs não têm dinheiro. Então, elas não podem dar crédito. Porque o crédito está na mão dos bancões. Então, elas só manuseiam aquele dinheiro que tu põe na conta dela. Ela não consegue te dar crédito, é muito limitado para ela. Então, para que ter um sistema diverso sem crédito? É uma coisa que tu ter 20 carros sem combustível. O que adianta tu ter 20 carros e nenhum do carro tem combustível? Só um tem combustível, só 4. Então, dá os outros carros para alguém. Segundo problema, é muito mal divulgado. Eu conheço muito bem como funciona a Open Finance. Eu estudei, eu como empresário, eu sou um outsider, né? Eu vim de fora do mercado financeiro. Mas os meus pares empresários não têm nem ideia do que faz uma Open Finance. Então, o que precisa é as Open Finance se divulgarem melhor. Elas mostrarem o poder. O Nubank é uma coisa. Agora, você tem aí 20 mil fintechs no Brasil que fazem um mundo de serviço e que o empresário desconhece. Continua ainda na mão dos bancões, porque ele tem medo da fintech. E isso tem que acabar. Eu divulgo o crédito internacional pelo Brasil, mas precisa que alguém faça o meu papel nas fintechs e divulgue o poder das fintechs para que o empresário comece a contar com elas também, nem que seja para serviços, porque crédito hoje não tem. O crédito é muito pequeno. Luciano, o que você acha que vai acontecer com as agências físicas? Porque hoje em dia a gente faz todos os procedimentos financeiros por isso aqui, ó. Sim. Paga, investe, movimenta. As agências físicas, Rodrigo, elas estão fadadas a virar uma peça de museu. Apesar de que tem uma notícia que vai deixar todo mundo assim extasiado, né? O JP Morgan, nos Estados Unidos, começou a reativar a agência de rua. Ele começou a reativar a agência de rua. JP Morgan é o que comprou uma parte do C6 Ele começou assim, não é que ele... eu vou reinvestir em agência de rua, mas assim, ele começou a se preocupar mais com a agência de rua. Assim, eu acredito que nós estamos numa passagem de geração.
né? Geralmente, quem comanda alguma coisa está entre 60 a 80 anos. Todo mundo sabe disso. Daqui a 10 anos, quem hoje está nessa faixa de idade provavelmente não vai estar mais no poder, como está acontecendo, né? Saiu o Silvio Santos do Grupo SBT, saiu o Gerdau da Gerdau, e assim vai saindo. Eles vão entregando para os filhos, que depois vão entregando para os netos. Então, eu acredito que a migração do processo sucessório dos ativos, das empresas, vai empurrar rapidamente a agência para fora. Porque hoje, te falar, a maioria das pessoas que vão em agência é de um determinado grau de idade. Não é gente nova. Gente nova já sabe como fazer. Não vai minha filha de 17 anos, ela nunca foi no banco. Eu, na idade dela, já cansei de ir no banco. Ela nunca foi. Então, assim, as agências vão virar peça de museu. O que vai haver, assim, o banco vai ter agências estratégicas, tipo uma na Paulista, uma lá em Santos, mas para algum problema de resolver. O resto é tudo celular. Você tem razão, vai acabar. Apesar de que é um dado importante, o Brasil sempre, né, com aquelas notícias que nos assustam, o Brasil tem 4 vezes mais agências do que a média mundial. Exato. Você vê agências da mesma instituição financeira, praticamente uma do lado da outra. Uma em frente à outra eu já vi. A Avenida Paulista é um exemplo disso, né? Como você falou. Mas, assim, eu acredito que vai acontecer. Vai demorar, seguramente, entre 15 a 30 anos. Não vai ser antes disso. Ainda vai ter muita agência física, justamente por causa da resistência do uso desse aparelhinho por quem está ali, vai de 40 para cima. De 40 para baixo, aceitou bem, já faz tudo, já transfere dinheiro para fora do Brasil. Antigamente, transferir 1.000 euros, 1.000 dólares era um parto. Hoje você faz isso por um aplicativo. Então, assim, a geração que vem, né, se desenvolvendo, ela vai acelerar o processo de migração. Legal. E no Brasil, além do agronegócio, existe algum outro setor que você acha viável investir? Porque tecnologia, a gente sabe que o Brasil, infelizmente, é deficitário. A gente importa matéria-prima para eles produzirem lá fora e compra 10, 20 vezes mais do que a gente importou. O que falta no Brasil não são pessoas, porque a gente sabe que tem gente que, né? Sim. A USP aqui mesmo tem exemplo de excelentes cientistas na área biomédica, indústria química, farmacêutica. Brasileiros no exterior estão, né, buscando muito alta. Por que o Brasil não investe na sua indústria? Em ciências e tecnologia, principalmente. Assim, primeiro só falando da USP, parabenizar ela, porque ela está entre as 100 melhores faculdades do mundo. É a única brasileira. A maior, né, da América Latina. Então ela está assim, ela tá entre as 100 melhores do mundo. Então ela está bem colocada. Assim, o brasileiro, ele tem um conhecimento muito grande. Nós somos muito inteligentes e digo você que mais criativo do que 80% do resto do planeta. O brasileiro é muito criativo, muito. Olha, por exemplo, o que a Embrapa fez para plantar no Cerrado. Então, assim, nós somos muito bons. Voltando um pouquinho atrás, a cadeia produtiva brasileira, todos os segmentos são passíveis de investimento internacional. Então, respondendo a tua pergunta, todos, sim, né? O que a gente olha com mais carinho e que tem mais procura é agronegócio, construção, infraestrutura, energia e indústria. Então, esses são os 5 segmentos que mais chegam a nós para pedir crédito internacional. Dentro desse cenário, por que não investe? Assim, o Brasil, ele tem uma cultura que vem sendo colocada de enriquecimento sem esforço. Todo mundo está vendo isso, né? O cara acredita que vai lá, vai fazer um vídeo, vai ser um digital influencer e vai ficar milionário. Isso fez com que o interesse do jovem pela escola caísse. Ter uma ideia, no meu tempo, né, 40 anos atrás, era normal você entrar em casa e ver um filho estudando. Os seus filhos estudando. Você fez assim. Hoje, eu tenho 5 filhos, eu nunca entrei em casa e vi um filho meu estudando. E olha que eu cobro. Então, assim, eles estudam muito rápido, eles têm mais uma cultura de verniz. A gente chama de cultura de verniz aquela cultura mais por cima. Ele não entra dentro, né? E mesmo tendo o Google, que responde tudo, muitas vezes as pessoas não sabem de nada. Nem para perguntar para o Google pode perguntar. O que é isso? O que é aquilo? Então, para mim, é um misto de incentivar. O governo deveria ter programas para incentivar o ensino técnico, o desenvolvimento do conhecimento, a aplicação do conhecimento na prática, mas, infelizmente, o governo ainda é fraco para isso.
E a iniciativa privada, você vê, nós temos 61 bilionários no Brasil. Você viu recentemente que lá uma bilionária norte-americana pagou todo o curso de medicina para o resto da vida de todo mundo. Então, assim, o que precisa é assim, não temos que esperar o governo. Nós, empresários, temos que fazer. Eu vou falar no meu caso. O conteúdo que eu disponibilizo nunca teve aberto. Ninguém vivo viu isso. Ninguém vivo hoje viu o conteúdo que está no nosso ACI Academy. E eu dei de graça. Eu não cobro nada, tá tudo lá para o empresário ver. Então, o que precisa é, a iniciativa privada também tem que fazer sua parte e incentivar o estudo, incentivar a formação e incentivar a tecnologia. Porque não adianta você pensar em inovação e não praticar. Exato. Você tocou num ponto muito importante que é a geração, né? A gente viveu a biblioteca, a enciclopédia Barça, não tínhamos acesso à internet, né? Foi uma coisa nova. Escrevíamos em folha de almaço. Então, o jovem de hoje não viveu isso. E é aquilo que me surpreende muito, né? Ele se preocupa, às vezes, com o que está acontecendo num reality show. Mas se você perguntar para ele quais são os 3 senadores do estado de São Paulo, ele não vai saber responder. Você até fez uma pergunta difícil, né? Mas se você perguntar, às vezes, coisa básica do conhecimento, assim, se você falar... Distinguir os 3 poderes da República. Isso, vai. Uma coisa mais básica, né? O regime de governo nosso... ele não tem esse interesse, por exemplo, você, por exemplo, como funciona o sistema de aviação no Brasil, quantas companhias tem, como funciona o sistema de energia, coisa que nós estudávamos, como funciona o sistema de transporte no Brasil. Então, são coisas que o jovem, ele não está antenado. Como se disse, ele está com a atenção voltada para um lado que não é produtivo. Na verdade, o Instagram, o Facebook, ele dá muita informação e muita informação inútil. E isso contaminou, vou te falar, contaminou não só o jovem, contaminou parte dos que nasceram nasceram no século passado. Hoje, eu leio 5, 6 canais de notícias por dia. Geralmente até 11 horas da noite eu estou lendo uma notícia. Tudo bem, não leio a notícia inteira, mas faço uma leitura dinâmica. E nas minhas palestras eu falo, os empresários precisam ler mais. Precisam estudar, mas não é porque tu tá empresário, tu tem dinheiro, já está estabilizado. Não, você precisa estudar, você precisa conversar com profissionais, você precisa se interagir com o mercado. Às vezes a pessoa está lá na empresa dela, fechada no mundinho dela. Então, nós temos que dar exemplo. Na minha casa, eu dou exemplo para os meus filhos. Eu estou sempre estudando, sempre lendo. Quando eles falam alguma coisa, eu corrijo, eu explico o que é. Por exemplo, o cara teve uma pergunta do filho meu, falou assim, quando estava lá, a disputa lá, mas se o presidente tal ganhar, ele vai acabar com o Brasil? Não, ninguém vai acabar com o Brasil. São regimes de governo que se alternam, mas o Brasil continua em frente. Porque não sei. Então, assim, aquela visão distorcida do bem e mal, todos nós que somos mais seniors, temos que incentivar essa moçada a estudar, a se informar e se deleitar, principalmente nas nossas conversas, dentro de casa. Quanto mais eu levar o meu povo ali, minha família, para o caminho do conhecimento, mais eles se afastam da bobagem. E é isso que nós temos que fazer. Perfeito. Luciano, a gente está se encaminhando para os últimos 10 minutos de gravação. Eu quero que você fale um pouco das suas considerações finais, suas expectativas, a importância que tudo isso que você falou é relevante. Com certeza, eu acho que a nossa audiência que viu vai te procurar, vai querer saber mais informações. Se você quiser deixar o seu canal, seu telefone, seu e-mail, suas redes sociais. Olha, antes de tudo, eu quero agradecer a Deus, agradecer principalmente a acolhida aqui no estúdio de vocês. Eu já fiz algumas entrevistas, né? Na verdade, eu tenho mais de 2.300 publicações e tenho 19 matérias no Valor Econômico consecutiva. Sou o único especialista com essa marca. Estou indo para a minha 20ª agora. Tudo voltado a crédito. Mas, assim, raramente é tão gostoso como foi agora. Foi um bate-papo, né? Você se sentiu à vontade, confortável. Eu vou dizer que, assim, eu me senti tão em casa que eu quase pus o pé em cima da mesa. Que bom. Fico feliz. Assim, e já deixo aberto, assim, quando vocês precisarem, eu estarei sempre à disposição, porque o programa de vocês, o podcast, é muito bom. E principalmente você. Em relação às minhas considerações, eu diria que, primeiro, eu desde pequeno, eu sempre gostei muito do meu país. Eu viajei para a Europa, já fui para os Estados Unidos, mas eu não troco o Brasil por país nenhum do mundo.
o Brasil é o melhor país para se viver, tem liberdade, tem estabilidade democrática, ninguém invade tua casa e te põe para fora, e sabe como a gente escuta por aí. Nos Estados Unidos, por exemplo, você comprar uma cerveja, se é que cerveja tomando, você é preso. Aqui no Brasil você toma cerveja, toma vinho na rua, ninguém fala nada. Então, assim, nós temos um país muito gostoso de se viver, um povo muito legal de se relacionar. O que nós precisamos é nos amar mais e nos vermos mais forte. O brasileiro, ele se subjuga muito, ele se acha muito pouco, e ele não é. Tem uma ideia, o nosso agronegócio alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Isso nós só temos 203 milhões de pessoas aqui dentro. Então, em números claros, nós alimentamos 4 vezes mais do que a própria população do país onde é produzido. Então, o que o brasileiro precisa ter? Ele precisa ter mais orgulho de si. Ele precisa se ver mais poderoso, ele tem que querer ser milionário, ele tem que querer ter uma condição boa, ele tem que ter dinheiro para fazer as coisas que ele quer, ele não pode se contentar com pouco. Nós somos a 9ª economia do mundo, então temos que viver como a 9ª economia do mundo. A segunda coisa que eu quero dizer é que nós, brasileiros, temos que ter a mente aberta para praticar coisas novas. Nós não podemos ficar com aquele medo, eu sou muito... como é que o pessoal fala mesmo quando é muito... inferior. Não, é quando ele é conservador. É assim, eu sou muito conservador. Conservadorismo é uma coisa e burrice é outra. Por exemplo, olha, eu não tenho televisão de controle remoto porque eu sou conservador, eu vou lá e mudo o canal na televisão. Entendeu? Não tem nada a ver, né? Você tem que usar o controle remoto. Existe, por exemplo, minha casa é controlada pela Alexa. Eu não ligo torradeira, eu não faço, eu controlo tudo. Mas a Alexa custa caro? Não, custa baratíssimo. Baratíssimo. Todo mundo pode ter não todo mundo, mas a maioria das pessoas pode ter uma Alexa que ajuda muito. Então, assim, nós temos que deixar de lado um pouco de conservadorismo. Nós temos que sermos progressistas. Sair da zona de conforto. Isso. Nós temos que progredir. Nós temos assim, eu tô aqui, tô bem, mas eu posso estar melhor? Posso. E eu me lembro quando eu estava em Santos, eu tinha minha empresa lá e trabalhava bem em Santos. Estava muito bem. E eu tive a ideia de trabalhar fora de Santos, ir para o interior. E fui. E meus amigos não queriam. Aqui tem tudo que a gente precisa. O que tu vai fazer no interior de São Paulo? Temos que acabar com essa ideia. O brasileiro tem que se espalhar pelo mundo e tem que mostrar para o mundo o poder que temos. E como mais uma dica que eu deixo nós brasileiros, nós somos muito aceitos lá fora. Esse negócio que brasileiro é maltratado e tudo, ele é uma parte verdade e uma parte mentira. O brasileiro que vai lá para fazer arruaça, bagunça, que não vai cumprir as normas, né? Ele não é bem tratado. Mas eu vou falar de mim. Eu estive 15 dias em Portugal, 15 dias, eu não vi um buraco, eu não vi uma multa fora, inclusive eu fui multado por parar num lugar irregular, e aí eu cheguei e comprovei para a autoridade, isso em um dia que o aplicativo habilitou, se habilitou eu podia estacionar, o que a autoridade fez? Tá bom, só que você está no lugar, então a gente vai te aplicar o mínimo. Era de X a X, ela aplicou, quer dizer, ela entendeu o meu argumento, que eu estava errado, porque eu achei que pelo aplicativo ter habilitado. Então, o brasileiro, ele é muito bem tratado. Se for, é brasileiro, vai pagar o valor máximo. Não, nós somos muito bem tratados e somos muito bem aceitos. Então, o que eu quero é que esse povo se internacionalize, se dê valor, se veja como uma pessoa forte e exerça esse poder, porque a coisa mais triste que tem, Rodrigo, é você ver uma pessoa que ela poderia ter uma vida melhor e ela opta por uma vida ruim. Ter medo de deixar a zona de conforto, né? Como você diz, você em Santos tinha uma vida confortável, estava estabilizado, família, mas você não se contentou, você quis, né, conquistar o mundo. Deixar um legado. Isso. Muitos empresários falam isso. Eu não quero mais ganhar dinheiro, eu não quero mais status, eu quero deixar um legado. Olha o exemplo do Bill Gates nos Estados Unidos, né? O Abílio Diniz, na último meeting de crédito, tinha muito meeting de agente de crédito que eu fiz a semana passada, ontem, eu botei uma frase do Abílio Diniz, você falou dele, né? Eu coloquei uma frase dele que ele disse que nem tudo na vida é só ganhar dinheiro. Você também tem que ter orgulho daquilo que você faz. E ele teve muito orgulho. Ele fez um trabalho bem feito, depois trabalhou na fusão da BR Foods, a gente sabe disso, teve lá os seus problemas, mas ele agiu com responsabilidade. Então, assim, o que nós queremos são que os brasileiros tenham orgulho de ser empresário e busquem caminhos para melhorar.
Assim, meu telefone, eu vou deixar, né? É 13 99736 2010. Eu vou deixar só o website, porque pelo website as pessoas vão para as redes sociais. Nosso website é inteligenciacomercial.com. Só isso, inteligenciacomercial.com. Ali ela já vai ter contato com sala de imprensa, ela vai ter contato com o que a gente faz, com a nossa Academia do Conhecimento, que é gratuito. Você pode aprender tudo sobre o crédito internacional e um monte de notícias e matérias que colocamos para ajudar o empresário a ser forte. Perfeito, Luciano. Quero mais uma vez agradecer sua presença aqui. Qualquer novidade, você está convidado a voltar ao programa. Obrigado. E mais uma vez, muito obrigado a você, a nossa audiência que nos acompanha. E até a próxima edição do podcast Degrau da Notícia.